Barraco Filosófico. Então, oi, gente, estamos aqui para mais um Barraco Filosófico. Eu me chamo Fernanda Carlos Borges. O nosso áudio vai para um programa da Rádio Madalena, que se chama Barraco Filosófico, e o vídeo vai para o canal Filosofia em Movimento. Nós estamos, então, agora nessa rodada, conversando, armando barracos, né, com convidados, e hoje a gente vai armar um barraco com a Regina Fabbri. Bem-vinda, Regina. Hello. A Regina Fabbri é muito querida, minha, e ela lançou este ano, agora, esse livro que se chama Do Corpo ao Livro, que é uma síntese, vamos dizer assim, né, de anos e anos de investigação como psicoterapeuta corporal, vinda de uma tradição haitiana, neo-haitiana, e que vira outra coisa, né, Regina? Aí, sobre essa outra coisa que eu queria abrir a conversa contigo. Aí, Regina, na página 95 do teu livro, você conta um pouco do que foi esse caminho, né, singular que você trilhou, e você escreve assim: quando conversei com Guattari sobre o corpo, no início dos anos 80, em uma de suas primeiras vindas ao Brasil, ele manifestou seu desagrado, se não desprezo, pelas práticas californianas ou neo-haitianas do corpo, em direção ao desenvolvimento pessoal e ao individualismo, assinalando certeiro a despolitização dessa visão. Aí você continua: fiquei sem chão, sentindo minha inconsistência diante de sua afirmação radical. Então, a minha pergunta para você é: conta para a gente como que foi essa perda de chão, esse tombo, e essa levantada e a construção de uma nova posição e de um novo caminho. Esse caminho, porque esse é um livro, na verdade, que trata da questão da colonização do corpo. E como a ditadura, que esvaziou completamente, e isso eu conto em outras partes do livro, como a ditadura esvaziou completamente as referências das pessoas, de uma certa classe média. Tudo isso a gente tem que dizer que é um pensamento de classe média, esse conceito de corpo, essa visão de corpo. Quem lê e quem escreve no Brasil é classe média. Embora exista uma elite intelectual, não é a elite financeira, nem a elite social que escreve e lê. Quem escreve e lê é uma certa classe média. Então, essa classe média brasileira foi profundamente esvaziada pela ditadura. Vocês já tiveram aqui com pessoas que foram mais atacadas do que pessoas que foram atacadas intelectualmente, existencialmente, como eu, como Gaiarsa, como outras pessoas que a Fernanda menciona e que são referências de uma geração anterior da Fernanda. Então, esse esvaziamento propiciou que o corpo, que parecia seria a grande referência do Brasil, que vinha vindo com a Tropicália, que vinha vindo com todo o movimento da arte, com o corpo, tudo isso dos anos 60, em que o corpo ganha aquela importância tão grande, e o Gaiarsa aparece como uma figura de ponta nisso, um precursor, alguém que desbrava um território. Muito rapidamente, o que aconteceu foi que pessoas como eu, que sou a primeiríssima geração, que fui buscar um exílio existencial fora do Brasil durante a ditadura, e entrei em contato com essa cultura do corpo, que vem da psicologia humanística, da verdade, americana, que vem da Califórnia, essencialmente, né, dos anos 60, e que eu encontro isso nos anos 70, isso parecia ter uma função incrível de devolver para as pessoas uma referência importante para além desse capitalismo que havia começado a fazer ditaduras pela América Latina e tal, ao longo dos anos 60. Isso é incrível, né? Que esses dias muita coisa desse tipo está aparecendo, muita referência desse momento de 64 e tal, por ser março e também por estar nesse ponto as coisas em relação ao Brasil, né?
mas muito rapidamente, esse pensamento do corpo, essa referência do corpo, que descaretizava o corpo, que descolava o corpo de uma cultura anterior, de um pós-guerra, de uma cultura protestante, capitalista, de um país vencedor americano, que se tornou completamente hegemônico no planeta e estava se tornando hegemônico, de repente, aquela juventude, aquela geração que explora o corpo como uma referência, traz o corpo, vive o corpo como uma referência contracultural e tudo mais, juntando com figuras que vieram da Europa, pós-haitianas e tal, trazendo uma noção de corpo como libertador de uma cultura opressiva, protestante, conservadora, isso, muito rapidamente, isso se torna uma coisa despolitizada, o corpo fica separado das forças sociais que modelam o corpo, as forças sociais aonde esses corpos estão sendo produzidos e se produzem a favor ou contra, e isso cresce muito rapidamente dentro de uma noção individualista, e que é tudo que se seguiu uma visão neoliberal de corpo. Quer dizer, que o conhecimento do corpo é uma commodity, na verdade, para o bem-estar do indivíduo. E cada vez mais individualística, cada vez mais isso ganhando aspectos de escolas, mercantilizando o conhecimento, mercantilizando as formações, a educação, o conhecimento. Aí, de repente, isso vira uma mercadoria, uma commodity. Então, quando o Guattari me aponta isso, eu levei o maior tombo. Ponto. Então, a gente pode falar a partir daí. Tá. Então, meu nome é Alessio, eu falo de Porto Alegre. Beleza. Quase um outro país, Regina. Sim, eu sei, eu tenho alunos de Porto Alegre. Esse negócio agora de Zoom, tem a grande vantagem, né? Você tem pessoas do Brasil inteiro com quem você conversa. Isso é delicioso. Isso realmente é uma das vantagens incríveis da gente estar falando dessa maneira, né? Tão longe, tão perto. Pois é, muito bom mesmo. Olha só, o que me fez imediatamente levantar a mão aqui quando a professora Fernanda lhe questionou é que ela começa dizendo que a senhora seria ou foi uma terapeuta de uma linha haitiana que logo se transformou noutra coisa, né? A professora Fernanda usa essa expressão. Outra coisa. Então, a minha pergunta não é sobre a outra coisa, é a coisa de antes da outra coisa. A coisa haitiana? É sobre a coisa haitiana. Mas não a vertente que eu gostaria que a senhora me ajudasse, que eu sou muito leigo na área. A minha preocupação é com a avalanche fascista. Então, eu estou fazendo um curso pela Fundação Perseu Abramo, cujo título é O Fascismo, né? Sim. Ontem e hoje. E na bibliografia tem um livro que imediatamente eu baixei, que é A Psicologia das Massas. Sim. Então, eu li a introdução e o primeiro capítulo. Só um parênteses, Alessio, é a Psicologia das Massas do Fascismo. Do fascismo. Exato. Muito bem. Então, aproveitando a pandemia, ano passado eu tentei fazer um pouco de vergonha na cara, né? E aí eu fui ler o Marx, o Capital. Então, agora, obviamente, o Capital ressurge nas entrelinhas do Reich. Sim. E aí eu não consigo levar a leitura adiante, porque eu ainda estou muito marcado pela leitura do Capital, né? Sim. Então, quer dizer, eu preciso ler o Reich, mas eu tenho uma trava de mão devido às críticas dele ao marxismo, ou aos marxistas, melhor dizendo. Então, quais são as chaves para você ler a Psicologia das Massas do Fascismo? Como compreender ali os primeiros capítulos? O que Reich tem em vista naquele contexto? O que daquele contexto pode ser trazido para
para a contemporaneidade dos dias que vivemos, ou Reich não é interessante mais? Pois é, eu acho que a gente precisa, nesse momento, evitar de ser acadêmico, viu? Eu acho que se a gente entra com questões muito acadêmicas, a gente corre o risco de virar elite. Ah, eu sou elitista. Então, é muito ruim isso. É por isso que os ignorantes dos bolsonaristas têm tanto ódio dessa elite intelectual, porque eles se sentem profundamente humilhados. Então, eu acho que nesse momento, é verdade, os caras têm ódio, 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 ódio. Então, e um ressentimento enorme, porque a elite não é só financeira. Eu acho que o Brasil tem uma elite intelectual muito pequena. E a gente tem uma classe média imensa, uma pequena classe média, que não é povão, mas que é uma pequena classe média, de funcionários do Império, daqueles de quarto escalão, quinto escalão. E essas pessoas são profundamente ressentidas, porque existe uma coisa de classe intelectual, existe uma escala de classe social que é muito humilhante para essas pessoas. E acho que nós, brasileiros, ficamos muito felizes da gente ser europeizados e conseguir ler coisas incríveis. Mas eu acho que tem uma porção de coisas que a gente enxerga da própria experiência direta. E é por isso que é tão importante ser corpo no Brasil. E a gente saber ser corpo, porque a gente capta o comportamento, a gente enxerga o comportamento, a gente vê o que as pessoas estão fazendo, a gente vê como as pessoas se comportam, a gente vê como as pessoas se colocam na cena corporal do mundo, o que cada pessoa faz, o que cada pessoa parece ser. Então, eu acho que nisso a gente enxerga a questão de classe perfeitamente bem. E a gente enxerga as questões do poder perfeitamente bem. Então, foi isso que eu consegui enxergar quando eu começo a pensar no Guattari. Quando eu conheço o Guattari naquela altura, e eu vejo que o quanto falta de corpo nessa concepção esquizoanalítica, Deleuze e Guattari, e o quanto falta de compreensão de ambiente psicossocial, ou onde as subjetividades se formam, ou os modos de subjetivação, como eles falam divinamente, essa noção Foucaultiana de modos de subjetivação é incrível. Como um corpo se faz como ele é. Então, isso, a gente conseguir enxergar os modos de subjetivação de um corpo, e que isso é profundamente instalado na estrutura anatômica de um corpo, no uso que um corpo aprende a fazer de si, para pertencer a tal e tal mundo, viver assim ou assado, fazer isso ou aquilo. Então, isso é muito importante. Então, o Reich, quando ele, antes dele ser um freudiano, ele era um militante, nos anos 30, do Partido Comunista na Alemanha. E isso era normal ser. Quer dizer, isso tinha uma quantidade enorme de intelectuais e de judeus intelectuais e tal, que eram amigos dos operários, que eram militantes entre os anos 20 e os anos 30, porque a Alemanha tinha todo o destino de se tornar o país comunista por excelência. Né? E o Reich, então, quando ele vai procurar a psicanálise, ele vai ver que relação é essa que faz com que as pessoas se submetam a um poder central, como é o caso do modo como os corpos obedecem e se submetem a um poder dominante, fascista. No caso, a igreja, a escola, a fábrica e o patriarcado, naturalmente. E o próprio Freud também tentou entender, né? Como é que a psique do fascismo... Sim, também. Então, de lado a lado, quer dizer, como um corpo se faz, o que acontece? Que alguém se submete,
ou como esse poder se instala se não existe um jogo de forças econômica. Então, eu acho que, dos dois lados, o Reich tentou juntar essas duas coisas. Eu acho que essa é a questão. Então, para ler o Reich, você tem que pensar um certo capitalismo daquele tempo, que era o capitalismo industrial, que não é mais o capitalismo dos dias de hoje. Hoje o capitalismo é outra coisa, né? É um capitalismo de mercado, é um capitalismo financeiro, o que é uma coisa completamente diferente daquele outro capitalismo, que é uma exploração do planeta por uma minoria cada vez mais concentrada e que enriquece cada vez mais e explora os recursos do planeta de uma maneira cada vez mais violenta, que nós estamos vendo neste momento, se nós vamos escapar ou não dessa jogada. Boa tarde, eu sou a Ana Bueno. Eu queria só fazer uma provocação, Regina. Então, o que seria um corpo, então, pensando nesse conceito de corpo, um corpo sem ser intelectual, né? E que subjetificações são essas? Então, falando de uma forma que não fosse intelectual, ou com citação de uma forma mais, talvez, simples, porém não simplista, né? É só uma provocação. É a possibilidade de estar em contato, porque existe nessa coisa do corpo elite, um medo muito grande de se misturar. Eu acho que tem uma coisa colonizada brasileira, que é muito difícil a gente não se identificar com modos europeizantes e modos de primeiro mundo, dizer eu estudei fora, eu sei o que é bom de fora, eu não sou como essa ralé daqui, eu não sou como esse bando de gente cafona que tem nesse país. E que é uma coisa muito difícil encontrar uma maneira própria de falar, que não é nem uma maneira submissa, nem uma maneira elitista. Como é uma maneira de usar a linguagem que depende, isso é uma questão de perceber, olhar o outro enquanto outro e poder encontrar uma linguagem e um modo de falar e pensar que seja produtivo para as duas pessoas. O Gaiarsa talvez tenha conseguido, né, Regina? Ele falava... Bastante. O Gaiarsa tinha uma maneira muito, muito direta de falar, né? O Gaiarsa tinha um modo muito... Ele era um intelectual de classe média, isso era uma coisa muito legal. Eu acho que quando esse intelectual de classe média, que não é acadêmico, encontra a sua maneira própria de falar, isso é uma coisa muito bonita. Vamos dizer, é uma coisa que escritores brasileiros do modernismo e tal lutaram para que a gente encontrasse essa linguagem modernista brasileira ao acesso de todo mundo. Ao acesso de todo mundo. E eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu acho que tem uma literatura brasileira, autores, cronistas, etc., que tem uma linguagem muito legal, mas eu acho que tem um tipo de autor acadêmico brasileiro que é muito pedante. Então, eu sou a Renata. Eu queria fazer uma pergunta que é juntando com a partir da pergunta do Alessio, né? Que aí eu fiquei pensando, será que também, então, não se trata da gente repensar a forma que a gente lê, né? Tipo assim, o que seria uma leitura que não colocasse o livro também nesse lugar, né? Nesse lugar especial. Um lugar, assim, uma leitura com o corpo, né? De pensar em como você se afeta com aquilo que você lê, mas não nesse lugar do saber, né? Que como você vai... o que se constitui nesse lugar da leitura, né? E não só porque a gente está falando muito da escrita, mas eu estou pensando na leitura também, né? Sim. A gente se permitir também pensar que a gente está lendo constituindo um saber, né? E na leitura, na forma de ler, na forma de se colocar em relação ao livro, a gente também está sendo atravessado por ele, né? E aí, o que se produz a partir disso, né?
Sim, mas eu acho que é muito geral isso que você está falando, né? Quer dizer, o que interessa a gente saber para a gente se orientar na vida, né? Eu acho que o melhor é isso, que é um misto de livro, é um misto de internet. Internet é importantíssimo hoje em dia para que a gente possa se orientar e saber o que está acontecendo, para saber quem pensa, o que a gente assiste, o que a gente vê nas mídias, o que a gente vê nas TVs, o que a gente vê, o que a gente vê, o que a gente lê. O importante é que a gente saiba aonde a gente está e a gente possa se fazer perguntas e ir atrás de saber aquilo que a gente quer saber para poder se orientar melhor. Eu acho que saber onde a gente está é muito importante. E eu acho que isso é uma coisa que cada um precisa trabalhar e ganhar esse direito de não ser reverente em relação aos poderes, porque isso tudo é uma questão de reverência com poderes, né? Isso é o Brasil, isso é o Brasil. Isso, olha o tamanho da miséria que tem no Brasil, olha a casquinha que é a classe média. Então, a gente não pode esquecer que a gente está nesse país, vivendo o que aconteceu com esse país tão vulnerável, que aconteceu o que aconteceu, e que a gente não se faça perguntas, e que a gente vá atrás dessas perguntas. Vá atrás de saber quem pensou essas coisas, quem pode ajudar a gente a pensar. Seja na arte, seja no cinema, seja no jornalismo, seja na sociologia, seja na filosofia, seja na literatura. A Tatiana tinha tentado fazer a pergunta e não conseguiu, né, porque estava ruim o áudio dela, e ela escreveu aqui, eu vou ler a pergunta da Tati. Você fala sobre as modelizações adaptativas oferecidas pelo mercado como alternativas para escapar à ameaça de exclusão pelo chamado mercado. Pensando nisso, em relação a 2 casos que chocaram a sociedade brasileira desde o início da pandemia, uma modelização em comum me chama a atenção. A Tatiana Bianconcini te perguntando, né? Ambos os casos envolvem morte de crianças após negligências de mulheres adultas que estariam responsáveis pela sua proteção. No primeiro caso, a criança que morreu era o filho da empregada, aquela história do elevador. Que caiu do elevador. No segundo, era o filho da patroa. No primeiro caso, a mulher estava com uma manicure enquanto abandona a criança no elevador. No segundo caso, vemos a mãe da criança no cabeleireiro, enquanto a babá reporta que o filho estava sofrendo violência. Em comum, a importância da aparência blogueira. Então, eu acho que a pergunta é se essa aparência blogueira ou essa aparência Instagram, né, da imagem perfeita, da coisa bem arrumada, dessa felicidade de imagem, né? É isso, Tati, está perguntando se isso é uma das modelizações que estão submetendo as mulheres, é isso? Então, mas essas mulheres, não é? Eu acho que o patriarcado tão cruel brasileiro, machista, opressor, violento, grosso, terrível, que você vê, é ainda o capitão do mato, é ainda o colonizador, ainda é as capitanias hereditárias, ainda é o senhor de engenho, ainda são esses que mandam. Essas mulheres são mulheres que têm que ser bonitas e gostosas para caras poderosos, só isso. E a criança só atrapalha. São pessoas incapazes de amor, são incapazes de atenção, são incapazes de cuidar de quem quer que seja, porque são mulheres tão capturadas por esse pavor de não ser ninguém, e elas se modelizam de tal modo como mulheres objeto para serem protegidas por esses homens. Então, é fazer unha, é fazer cabelo, é deixar bater no próprio filho, é matar o filho para agradar o amante, é deixar a filha ser comida pelo namorado para ter um homem que proteja. É uma coisa muito violenta do senhor de engenho ainda nesse país.
nesse poder masculino que retomou completamente com derrubando a Dilma e botando esse bando de homens horríveis, tremendos, conservadores, horrorosos, outra vez no poder. E são machos que vêm das capitanias hereditárias. É um machismo de capitão do mato, é uma coisa ligada a Casagrande Senzala, que continua. São mulheres, são senhoras de engenho que ficam lá se embelezando para não perder o homem que dá sentido à vida dela, que dá identidade para ela e que protege ela. Esse vereadorzinho de merda dava emprego para a família inteira dessa mulher. Não, eu ia comentar isso, que saiu, eu li uma matéria em que a família estava toda muito contente porque ela tinha subido na vida ao casar com esse cara. Pois é. Essa história da moça que sobe na vida voltou com toda a força. Se havia movimentos feministas tão representados por uma mulher tão incrível como era a Dilma, e como as mulheres todas durante o governo Lula e tal, que tiveram oportunidade de aparecer, de existir, mulheres poderosas, fortes, valentes, etc., competentíssimas, essas mulheres foram todas varridas para debaixo da cama. Todas. E agora tem imagina esse ministro da Educação. Pode existir criatura igual? Esse e os outros, né, Regina? Os outros, todos inacreditáveis, né? Aquele em particular é um absurdo, é um rotariano, é um troço aquele cara, né? Então, é o que acontece. Essas mulheres, essa modelização feminina para agradar homem é uma luta aqui no Brasil, é uma luta ainda, nesse país tão patriarcal e escravagista. A gente não pode separar o patriarcado do escravagismo no Brasil e do racismo, né? A coisa contra a mulher e contra pobre. Pobre / negro, né? Eu acho ela era diretora. Diretora de uma escola pública? Sim, daí ela ganhava 4 mil e ele deu um cargo a ela, acho que no Tribunal de Justiça, se não me engano, passou a ganhar 16. Mas numa área de educação, dando consultoria em coisas assim coerentes com o cargo dela. O que eu acho que tem um processo de monstruosização, né? Dela. E um dos elementos é sair numa matéria de jornal o quanto que ela gastou de cabeleireiro no outro dia. Bom, isso é jornalismo? Isso é relevante para o caso? A gente pode ir por muitos lados. Muitos lados. Né? Cada um imagina uma história que quiser para essa mulher, né? Com as suas referências sociológicas, tá certo? Então, Regina, imagino aquela mulher que podia ter a formação que tivesse, ser uma professora legal, diretora de escolinha, de escola pública, não sei o que lá, mas o que o homem diz, e o que o homem dá, e o que o homem faz, prepondera. Esse medo de não ter identidade, só ter uma identidade configurada pelo homem poderoso, é uma coisa gravíssima. As angústias de despersonalização que as mulheres têm quando não estão com um homem é um negócio muito sério. E eu acho que nesse momento em que o patriarcado retomou a sua força com esses milicianos e essa turma toda que está no poder, porque depende de força física, depende de violência, depende de uma tradição de capanguismo e essas coisas no Brasil, desde o descobrimento que existe esse tipo de personalidade masculina, não é? Eu acho que é uma coisa muito difícil para as mulheres não se submeterem a ter a identidade definida por essa proteção, por esse guarda-chuva masculino. Sentir que vão morrer à míngua, como se fosse um feto abortado. É como se a relação com esses homens fosse uma relação
uterina. Não é nem de boca-seio, é feto útero. É como se a ausência de proteção, desamparo, fosse cósmico na hora que desaparece um homem desse da vida. E a submissão é a qualquer preço. Qualquer preço. Isso tem aos montes. E fortaleceu muito esses tempos. E a gente está vendo a violência sobre a mulher, sobre a criança, de uma maneira extraordinária, os homens retomando esse poder de uma maneira fortíssima num país como o Brasil, tendo um presidente que é essa caricatura do macho de botequim brasileiro. Olha aqui, aí a Tatiana faz um comentário sobre isso, né? Continuando no desenvolvimento da pergunta. Esse é o ponto em que a palestra sobre captura dos corpos pelo mercado que me chamou a atenção para o caso. O novo modelo pseudo-empoderado da blogueira como uma nova forma de poder, quando, na verdade, é uma nova veste para a figura submissa da Sinhá, o bibelô social. A Sinhá, bibelô social. Mas eu acho que tem uma coisa também muito forte, se a gente volta um pouco para aquelas noções de corpo e tudo mais, né? Toda essa variedade de corpos que apareceram, corpos femininos, sobretudo, né? Eu acho que o consumo da imagem ficou uma coisa muito fácil. A mulher se vestir de descolada, se vestir de blogueira, se travestir de solta, de livre, quando, na verdade, a dependência continua igual, a questão da submissão continua igual. São modelitos para configurar e consumir. É uma questão de consumo de identidade, né? Eu acho que o consumo da imagem é uma coisa muito, muito forte para esses corpos. Então, a gente vai dizer, o que esse capitalismo, né, de mercado fez com os corpos? Acho que fez corpos extremamente plásticos, né? Se a gente encontra no Reich os corpos rígidos, submissos, disciplinados, protestantes, castrados sexualmente e tal, nesses outros corpos a gente encontra uma plasticidade que os corpos podem ser qualquer coisa, podem parecer qualquer coisa. E assumir qualquer modelito, qualquer identidade, qualquer roupinha, qualquer corte de cabelo, qualquer vocabulário, qualquer estilo, qualquer modelito, para se incluir no... a questão é inclusão e exclusão, né? É o desespero da exclusão. É o desespero da exclusão. Então, qualquer coisa para se sentir incluído no mercado das imagens e das oportunidades existenciais. Só ia ressaltar aqui que, inclusive, a Regina estava falando sobre essas milícias. Esse vereador, que tem o nome, né, Jairinho, como se fosse algo simpático, né? Fofinho, fofinho. Nada a ver. E, na verdade, ele realmente é um monstro, né? Ele é um psicopata, não tem a menor dúvida. Eu, inclusive, vi a Ana Beatriz, a psicóloga lá, que eu gosto muito dela também, e não tem como dizer que não, porque ele perseguia, ele já tinha atos, ele já fazia isso, ele tem um padrão, ele quer crianças numa faixa de idade e tem aquela atitude, ele já havia feito isso, e descobriram arquivos, descobriram processos arquivados, né? E esse cara, pelo que parece, ele era miliciano também, eu ouvi dizer. Então, como você enfrenta uma coisa dessa, né? Mas, a partir disso, e antes do que eu ia comentar, uma coisa que tem me indagado, fico questionando, e aí eu vou escrevendo mais poesias do que artigos mesmo. Como essa estrutura social ela vai se consolidando, né? Como que esses valores que vêm do colonialismo, ainda da escravidão, ainda permanece? Como que isso está na nossa fala? Então, dizer hoje assim, nós somos machistas em desconstrução, racistas em desconstrução, a nossa sociedade como um todo, porque ainda se diz, mas há pouco tempo se dizia e não era ofensa, hoje é ofensa. Sim, a gente está em desconstrução,
mas isso está tão enraizado, né? Esses valores estão tão enraizados que eu fico pensando como a gente vai conseguir romper com isso. Eu acho que é uma coisa muito importante que a gente consiga encontrar o sadismo profundo dentro do comportamento de cada um, de si, em primeiro lugar, antes de olhar do outro. Concordo, mas... Como a gente... Espera um pouco. Como a gente vive numa realidade brasileira em que o sadismo é profundamente naturalizado. Isso não quer dizer que a gente tenha que se chicotear de culpa. De jeito nenhum, porque é uma trama social tão violenta. Mas aonde a gente encontra os elementos do sadismo dentro de si e começa a reescrever a própria história. Mas, Regina, as pessoas pedem desconto para a empregada doméstica, para a faxineira. As pessoas pedem desconto para o feirante. Quer dizer, esse é o sadismo enraizado desse tipo de hábito mínimo, que parece mínimo. Como a gente consegue mudar essa estrutura social se o poder ainda continua estando no patriarcado? Mas não é questão de mudar. Não é questão de mudar. Em primeiro lugar, é uma questão de entender. Claro, com certeza. Entender. Mas é entender até para a gente conseguir superar isso, né? Existem duas coisas muito importantes. Voltando um pouco para essa moça que deixou o filho ser torturado pelo Jairinho, né? Uhum. Eu acho que existem duas coisas no Brasil que são muito violentas. Um é a dependência. Uhum. As pessoas no Brasil são muito dependentes. Dependentíssimas de quem faça por elas, que resolva por elas, que dê para elas, que proteja elas. As mães brasileiras são mães muito, muito mimadoras de filhos. Então, concordo plenamente. Brasileiro é muito, muito mimado, muito impotente. E agora, do ser mimado para ser sádico e poder tudo, também é uma outra coisa, porque a gente vem de um país colônia. A gente vem de um país colônia, que a gente não é negro, e não sendo negro é tudo diferente. Ô, Regina, sabe outra coisa que me chama a atenção muito, que cada vez que eu vejo eu penso nisso? Os caras para aqueles carrões brancos em 2 vagas no supermercado, na farmácia, em qualquer lugar. Na maior, ele pode pôr o carro ali. Ele pode tirar a vaga de outra pessoa, porque ele merece mais, ele é especial. Fernanda, eu acho que... Coisa simples, olha, coisa simples. Do tempo que eu fazia seminário no consultório. Não faço, já faz 1 ano e tanto que eu faço tudo por aqui agora. As pessoas chegavam atrasadas, na boa. Na boa. Gente do bem, gente querida, gente gracinha. Não era gente filha da puta. Gente legal, gente legal. 40 minutos atrasado, e todo mundo lá esperando, tomando café, comendo bolo e tal, esperando a baronesa chegar. Filhinhos de mamãe, eu cansava de dizer, tudo filhinho de mamãe. E começa a entender como é isso. O benefício é seu, a vantagem é sua, a sua mãe diz que você pode afrouxar, não é para fazer esforço, não é para se matar, a vida é assim mesmo, privilégio para você, deixa eles esperarem você, não tem o menor problema, nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas, classe média. Sem constrangimento, né? Sem constrangimento. Nós, classe média, não precisa ir longe. Eu vejo isso sempre minha conclusão é que o nosso país é predominantemente injusto, né? Porque o que a gente fica, eu acho engraçado que eu estava pensando, como a gente pode esperar a justiça, acreditar em justiça, se o nosso país é predominantemente injusto? É só você ver isso que vocês estão colocando, da questão da organização de respeitar o espaço do outro, a questão de ir para a cadeia. O próprio caso desse vereador, né? Eles até o último instante eram suspeitos. Se fosse uma pessoa negra, já seriam os acusados, já seriam condenados ali mesmo antes de qualquer investigação. E aí eu destaco, se você olhar para as nossas cadeias, né? Eu acho sempre importante a gente ressaltar
e acho que mais de 70%, eu não estou com dados atualizados, mas com mais de 70% são presos de modo irregular, que é o quê? É preso provisório, é preso que não teve investigação, ou que já cumpriu a pena e continua preso. E aí você pensa, como a gente pode esperar justiça e igualdade se é quem manda, quem é que vai ter justiça? Quem pode pagar o melhor advogado. E quem é o bom advogado? Entre os advogados, eles dizem que é aquele que tem as melhores relações. Então, tudo é permeado por essas relações do patriarcado, né? E, por exemplo, esse caso teve investigação, mas menos de 5% dos crimes ocorridos no Brasil são investigados. Então, não se faz o básico. Mas você não sabe, tem o elementar. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que a gente enxerga isso tudo e se sente impotente, né? Claro, porque não sabe por onde começar, né? Eu acho que essa é a questão. Mas se a gente percebe na gente como a gente lida com a nossa impotência, impotência de lavar uma pia de louça, começa por aí. Impotência de lavar a própria roupa, impotência de limpar o próprio banheiro, impotência de cumprir alguma coisa, esse corpo mole que a gente tem, é uma coisa que a gente tem que ver isso daí. Porque você pensa um pouco, como um sujeito ignorante, profundamente ignorante, como é o Bolsonaro, e a turma toda que ele bota em volta dele, porque ele tem horror de gente que sabe mais do que ele. Como a impotência faz ele matar tudo. É porque não sabe, então vai pegando, vai jogando fora, pega e joga fora, pega e joga fora. Não é assim quando a pessoa está desesperada dentro de casa e não consegue limpar as coisas? Inclusive, joga fora a comida, joga, né? Tudo fora, coisa boa. A gente desperdiça até comida. Não jogar fora, joga-se tudo fora. Reaproveitar, porque não sabe congelar, porque não sabe limpar direito, porque não sabe tirar o resto de uma panela e transformar em alguma coisa, porque não sabe consertar uma roupa para virar outra coisa. Então, joga fora e consome. Essa coisa de deixa morrer, não sabe mesmo cuidar, deixa, entuba de qualquer jeito, se não tem remédio, azar, não tem que morrer mesmo, então morre logo. Isso é aquele desespero de jogar fora o que não sabe consertar. Essa sociedade descartável. É mais do que descartável. Isso daí é o ódio e a impotência misturados. Então, tudo isso, a gente tem que começar pela gente. Pela gente e pelo que está perto, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Concordo plenamente. Fazer pequenos povoamentos de gente que tem uma relação real com a vida. Pequenos povoamentos de gente que tem uma relação real. Porque a gente vai sobrar povoamentos, vai ser outra coisa que vai acontecer. Não sei o que vai acontecer. Mas não vai ser a mesma coisa, a gente não vai voltar nunca mais a ser o que era. E quem vai se juntar, por onde vai se juntar, de que jeito vai juntar, como vai sobreviver, como vão ser esses povoamentos, como vão ser esses pequenos núcleos de gente que vão se reunir para produzir não sei o quê, que a gente ainda não tem a menor ideia. Se a gente não tiver essa força de fazer a coisa bem feita, a gente vai entrar na turma do extermínio, porque a gente vai começar a jogar fora aquilo que a gente não sabe consertar. Eu queria fazer um comentário sobre isso. Eu queria lembrar da favela de Paraisópolis, que fez se organizou, competência incrível, poderosa. Fizeram uma super organização ali. Então, o esculacho não estava lá, né? A capacidade que eles tiveram de fazer esse tipo de organização. Acho que o Cris quer comentar, né, Cris? Então, eu queria mesmo perguntar, que eu estava assistindo My News com o Flávio Dino essa semana, sim, e ele pegou e jogou para os repórteres, né, para os jornalistas que estavam entrevistando ele, acho que eram 5, sobre a responsabilidade da mídia em relação a reconhecer a falência total, absoluta, não só do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, mas da própria competência do Paulo Guedes, aonde muitos deles se sustentam, né? Sim. E
a partir disso que você falou, do corpo mole, dessas coisas, também essa relação de como é escancarada a hipocrisia dessa elite nessas cartas de repúdio, nesses pedidos constantes de desculpas, né, de eu fiz tudo errado, mas se alguém comentou, aí eu venho, falo que foi sem querer, que foi mal interpretado e tal, e aí fica nesse embate de nem avança em relação a confrontar essas forças reacionárias e nem recua em relação a reconhecer a própria falência dessa burguesia, dessa elite, ou desse modo de vida, que é um modo de vida extremamente agressivo para a realidade brasileira. Como é que é isso na psique, no corpo das pessoas, não só que passam por esse processo, mas que também assistem isso e de certa forma, ficam atônitos, né, com a falta de vergonha na cara. Mas se a gente vê o modelo brasileiro, né, daquilo que é considerado desejável, que é o modelo Casagrande-Senzala, as pessoas querem o privilégio, existe quem quer o privilégio, quem quer estar no lugar que explora, no lugar que é servido, no lugar que dá garantia, no lugar da vantagem, e a impotência absoluta de coçar as próprias costas, de pegar um copo d'água. Então, eu acho que essa leitura que a gente pode ter, isso que te deixa indignado, que a mim indigna, e a todos nós, né, quando a gente lê essas notícias, a gente ouve em abundância, a gente vai cartografando esse Brasil colonial que a gente imaginava que a gente não estava ainda, não estava mais. Eu acho que foi uma grande... Eu não sei como é que vocês conversaram com o Dirceu com o Genuíno e tal, que a coisa, o buraco é muito mais embaixo. Eu acho que durante esses anos do PT a gente acreditou, eu sou uma petista de carteirinha, de primeira hora, mas eu me sinto assim, onde estavam essas pessoas que apareceram do buraco, esses ratos que saíram do esgoto? Aonde estavam que o PT não via? Regina, o Genuíno falou uma coisa muito interessante, porque ele teve uma ótima relação. O Genuíno falou que eu vou ter a vida inteira nele, eu amo o Genuíno. Não, ele é incrível. 3 horas, aula magna. Ele estava ali como um professor. Ele é incrível. Mas ele comentou uma coisa assim, como ele tinha uma ótima relação com a mídia, ele era muito bem tratado pelos grandes meios, ele achou que estava bem a relação. Ele comenta isso, eu não percebi que aquilo ali era um momento, e que não era de fato uma boa relação consolidada, e que havia um problema. Então, ele disse que ficou muito surpreso quando esses mesmos amigos da mídia, crucificaram imediatamente. Pois é. Sem provas, né? Sem provas. Pois é, e eu me espanto, aonde estava essa gente, em que bueiros estavam esses ratos, naqueles anos que a gente achou que estava tudo tão bem, nos quatro governos do PT. Mas aí, Regina, não tem a ver com isso que você mesmo falou? Da gente perceber onde é que estão esses fascismos em nós, né? Porque, por exemplo, eu dava aula na época do PT, no momento que era PT municipal, estadual e federal. Sim. Né? Às vezes eu tenho a sensação que muita gente no macro é esquerda, mas no íntimo é liberal, sabe? No íntimo acha que você... Sim, você mora em apartamento bacana, tem empregada, viaja para a Europa... Mas não é isso. Acho que quando eu falo que no íntimo é liberal, é no sentido de falar assim, não, se você quer, você consegue, entende? Não conseguir tratar as coisas como estruturais. Trata como estrutural no macro. No micro, é moralista, ajudadora. É nesse sentido. Gosta de coisa boa, tem gostos de burguesia. Pode ser até discreto, mas tem gosto de burguesia. E aí, por exemplo, na Boulos, que vai morar no Campo Limpo. Na escola eu via muito assim, por exemplo, o professor de esquerda, muitas vezes, era muito cruel com os alunos. Né? O aluno evangélico, o professor de esquerda, desqualificava todo o discurso deles por ser da igreja evangélica.
Então, isso aí entende? Isso aí como que é? Ópio do povo, é alienação, tarará, e de uma patada, assim, tirava toda, a fala dos meninos era totalmente desvalorizada. E eu ficava muito assustada com isso, que eu falava, caramba, né? Quem eu esperava que estava mais apto a entender uma linguagem do povo seria o pessoal, né, da esquerda, e muitos de humanas também, sabe? Para me dar um nó na cabeça. E aí eu fico tentando entender, entende? Essas continuidades, né? Porque você tem uma mudança, como a chegada da esquerda no poder, e onde foram as continuidades? Né? Eu não sei se eles saíram do esgoto. Eu acho assim, o que possibilitou que essas continuidades se mantivessem, né? Assim, porque a gente fica tentando pensar isso. Eu adorei isso que você falou de como que a gente lida com a nossa impotência, porque eu ficava tentando pensar assim, onde é que está esse germenzinho de fascismo em nós? E o que eu tinha chegado mais assim longe para pensar em mim e fazer uma autoavaliação tinha a ver com o desejo de pertencimento, sabe? Uma coisa que a mim sempre me incomodou é esse elitismo moral da esquerda. Eu acho que o PT se fudeu por causa disso, que gerou esse ódio, não é porque o Lula é pobre. Eu acho que o Lula ser pobre tá bom, mas eu acho que essa superioridade moral, esse elitismo, não é intelectual, porque tem o elitismo de classe, tem o elitismo moral e o elitismo intelectual. Esse elitismo moral da esquerda é muito desagradável, porque projeta, eu sou perfeito, o outro é não sei o quê. Eu tenho muita curiosidade de saber o que um evangélico realmente sente. Eu não conheço nenhum evangélico de perto. Nunca tive um paciente evangélico. É incrível, né? 45 anos que eu trabalho na clínica. Mas, quase 45. Mas, 45. Mas eu não tive um paciente evangélico na minha vida. Para saber, na profundidade, eu tenho muita vontade de saber como sente um evangélico. Olha, eu tenho uma coisa que eu cultivo, que é o seguinte, eu tenho uma secretária que está comigo há 500 anos, uma excelente secretária, excelente, que me ajudou em 1000 coisas a vida inteira, me ajudou a arquivar coisas, mas muito de grande qualidade. Um belo dia, e ela votou no PT comigo, muitas vezes. Um belo dia ela virou do avesso, e ela virou bolsonarista. Atualmente eu não vejo mais ela paga a conta para mim, ela faz coisas para mim que eu também não vou dizer, não quero mais secretária. Tudo bem, trabalhou a vida inteira comigo, continua lá, fazendo coisas que eu não sei fazer, coisas de secretária, de pagamentos, de coisas assim, essas coisas, burocracias, ela sabe mexer com contador, todas essas coisas. Ela tem uma irmã que eu desconfio que a irmã dela ganha dinheiro até para soltar fake news. É uma coisa impressionante. Eu vou espiar no Facebook dessa criatura de vez em quando. Eu não sou amiga dela no Facebook, olha só. Mas eu não aguento, eu vou lá olhar o ódio dessa criatura. Porque eu conheço essa família. Eu conheço a família, porque há muitos anos, e vai sabendo histórias da família, porque a sobrinha, porque a irmã, porque a tia, todas essas coisas você vai sabendo, como é uma família de uma minúscula classe média paulistana. Então, eu tenho essa curiosidade sociológica de saber a profundidade. E eu vejo, o ódio dessa criatura é uma coisa que é a única pessoa bolsonarista que eu conheço, de origem. Eu vi virar bolsonarista, e eu cultivo espiar ela de vez em quando, que ela cuida de cachorros abandonados, assim, do fundo do coração, e de ódio profundo da esquerda. Ela cultiva essas duas coisas, contra a vacina. Não,
Níveis assim. Chegou a esse ponto de ser Sim, contra a vacina, contra a vacina. Regina, a Tatiana A minha Bianconi... secretária eu não sei de nada, mas a irmã dela eu sei. Sim. A Tatiana colocou uma outra pergunta que eu acho que você vai amar, porque a gente já conversou sobre algo parecido. A pergunta é da Tatiana Bianconi, é assim: o ressentimento e recalque da nossa elite do atraso, do Gessé de Souza, né, como definiu o Gessé de Souza, com os governos do PT, teriam origem na estupefação com a força de fazer a coisa bem feita no projeto de governo? Pergunta da Tatiana. O que você quer dizer com estupefação? Ela diz assim: a crença de que não pode ser bem feita era predominante contra o PT. E foi bem feito, né? Foi um governo bem feito. O poder de fazer a coisa bem feita. A crença de que não vai dar certo é da elite do atraso. Essa é a questão. Não vai dar certo. Eu não entendo, eu não estou entendendo essa pergunta. O Brasil não pode dar certo? Isso eu não sei dizer, viu? Eu acho tão genérico isso, eu acho isso tão grande. Porque também é um pensamento muito mágico esse de que o Brasil vai dar certo, né? Isso é Deus é brasileiro, o Brasil é predestinado. O que a gente está vendo é a fragilidade das estruturas, né? Isso é que eu estou mais impressionada, é com a fragilidade da estrutura brasileira. E quantas vezes o Brasil escorregou para o buraco, quantas vezes que parecia que nesse governo do PT a gente estava num lugar de ir para as cabeças, e que com que facilidade o chão, a camada de baixo ruiu e o chão afundou. Eu fiquei boba de ver a facilidade com que a coisa... com que aqueles caras, aquele centrão pegou a Dilma e com que... Como pode um país... Regina, nós não vimos um movimento que estava sendo feito há muitos anos. No centrão. Dentro dessas igrejas neopentecostais, nos seguidores, que são milhares do Olavo de Carvalho, no aparecimento sistemático do Bolsonaro nos programas de humor, que deu popularidade, ou seja, a imagem dele foi conhecida. Então, é uma coisa que vem há muito, sendo cultivada, e que a gente não via, a gente ria dessas coisas. Sim. Ignorava como algo que nunca ia ter relevância, né? Então, só se surpreendeu quem não acompanhou, né? Eu estava assustada já há certo tempo. Fala, Lécio. Diga. Em 2009 era o auge da glória, tá certo? 2009 era o ano da glória. Em 2009, eu escrevi a minha monografia de bacharelado em Direito. O título foi O Uso da Força no Estado Democrático de Direito. E aí eu fui resgatar, passados já 12 anos, o PDF desse texto que eu escrevi. Aí eu fiz Ctrl F e digitei fascismo. Aí eu me dei conta que em 2009 eu já estava preocupado com este tópico. Não do modo como me preocupa hoje, ou o modo como me ocupa hoje. Fazendo outro link. O Paulo Gustavo, que é humorista, Paulo Gustavo ele se torna mais famoso do que já era com a Dona Hermínia. Mas ele tem um personagem bem fácil de buscar no YouTube, que é a Senhora dos Absurdos. E a Senhora dos Absurdos despontou como um personagem do Paulo Gustavo na época da glória do PT. Então, o Paulo Gustavo já trazia uma personagem em que ele satiriza o fascismo, tanto é que o nome da personagem é Senhora dos Absurdos, e o recado estava sendo dado, só não foi lido. E, afinal, nessa época nós tínhamos o Pânico na TV, o CQC, nós tínhamos o Super Pop. O Super Pop é o sofá do fascismo, na sala de estar da classe média, classe média não, da classe remediada mesmo. Sim. Se a gente Pobre pegar os Prime. arquivos... Classe média é o pobre Prime. Ou pobre Super Prime. Plus. Pobre personalité. Então, o sofá da Hebe já era isso. Já era, nossa. Né?
Então, E teve o todos mensalão, os né? O mensalão foi o fatos ensaio da Lava Jato, né? Sim. O próprio mensalão foi um o Dirceu deixa recado. bem claro na entrevista dele. E ele avisou, quando estava acontecendo o mensalão, o que ia acontecer depois. E muita Mas gente eu não queria dava fazer uma crédito. pergunta, Fala. arrematar na formalizar a colocação numa última pergunta. Resgatando o fio lá do início do barraco de hoje. Sim. A senhora começa a sua fala falando num corpo colonizado. Sim. Né? Então, a colonização do corpo. E falando de corpo, me chama a atenção a figura de uma cantora pop francesa, pop na década de 70 e 80. Hoje ela ainda ela vive, porém está recolhida. Chama-se Amanda Lear. Ela conta a história que ela teria sido amante de Salvador Dalí. Olha. Amanda Lear, uma cantora francesa. Mas, enfim, reza a lenda que ela seria uma transexual. Reza a lenda. Porém, ela se recusa a responder sobre isso, se recusa a dar entrevistas sobre o tema, e eu não tenho parecer formado, nem sei se é relevante a resposta. Mas, então, o que é esse corpo colonizado? É aquele corpo etiquetado, homem, mulher? O que é esse corpo colonizado? É o corpo latino-americano? O que é um corpo colonizado? O corpo colonizado é o corpo que imita o poder dominante e que se submete ao poder dominante. Então, existe um poder que é americano, o planeta está americanizado. Americanizado significa protestante, branco, masculino, e que existe um modo de funcionar que, se você quiser ser incluído e não sofrer nenhum tipo de exclusão ou perseguição ou qualquer outra coisa, você se modelize dessa maneira. Se modelize dessa maneira. Você vê, então, como parece uma coisa simples, né? Que esse governo começou com questões morais, né? Tanto. Então, a mamadeira de piroca, as crianças, a sexualidade, o chuveiro de dourado, gay, trans, todo esse negócio, casamentos, e nananana, quer dizer, começou atacando a sexualidade, porque a sexualidade faz as pessoas fazerem o que elas desejam. É por conta da sexualidade que as pessoas fazem o que desejam. Então, essa modelização dos corpos começa pela modelização do desejo. Então, Regina, e o fascismo seria a administrativização do desejo? Seria. É uma boa definição, É a burocratização do desejo, né? Melhor. O controle do que não tem controle. É o controle do que não tem controle. E que se expressa Portanto, como violência organizada. Fracasso. O projeto que se expressa pela violência organizada. Então, contra então, tudo... o projeto está fadado ao fracasso. O quê? Se eu quero controlar o que não tem controle, que é o desejo, meu projeto está condenado de antemão ao fracasso, ao suicídio. Mais ou menos. Mas aí existe toda aquela coisa da hipocrisia, existe toda aquela coisa da perversão. Sabe lá como é a intimidade do poder da turma do Bolsonaro? Ou você acha que é simplesinho assim o que acontece lá? A gente viu aquela reunião que vazou. A gente viu um exemplo naquela reunião que vazou. De palavrão, aquela quantidade de palavrão? Não, mas eu quero saber o que acontece depois. Ali deve ter muita sacanagem da pesada ali deve ter. Sim, quem come quem, né? Quem come quem, o cu de quem, quem mostra, quem tira a calça, quem faz isso, quem faz aquilo. No geral, isso não nos interessa. Deve ter coisas assim da pesada. Que hoje em dia, a excitação do poder deve gerar umas coisas assim do além, viu? Eu queria só comentar que eu tinha
Antes Deve que eu ter me cenas perca. de sadismo, cenas de tortura. Eu acho que o que está acontecendo agora, essa quantidade de gente morrendo, essa intubação sem anestesia, esse negócio todo, isso é o orgasmo múltiplo do Bolsonaro, como é a realização dele como torturador. Se ele queria ser aquele lá, o torturador, como é que chamava? O que ele homenageou lá, que torturou a Dilma? Ustra. Ustra. Se ele queria ser Ustra, ele está Ustra multiplicado por trilhões. Voltando um pouco, Regina, quando a senhora estava falando sobre corpos mole e tal, e aí resgatando um pouco o que a gente estava falando da televisão, né? Eu ia comentar que esses valores, como eles são repassados, esses corpos, eles são mole, eles não sabem fazer as coisas, esses valores não sabem limpar a casa, fazer uma comida, né? Não tem autonomia, Nenhuma. basicamente, independência e autonomia. Precisam ser servidos e chicotear quem serve. Isso está na estrutura, eu vejo como ele é reproduzido em todas as classes. Todas as Porque eu conheço, não vou citar, mas conheço pessoas, meninas, muitas meninas, eu falo menina, mas são adolescentes e moças de 20 e poucos anos e tal, que não sabem absolutamente nada e são de condição social muito simples, né? São pobres e não sabem nada da casa e acham que isso é bonito não saber, né? Pois é. Então, eu vejo como que também todos esses valores estão intrínsecos na nossa cultura, né? Virou uma cultura nacional e reproduzida pela televisão e agora pela internet. Sim. Todos esses equívocos, né? Esses valores, os corpos. Então, mesmo que a gente reflita sobre o nós, o que tem de nós, o que tem dessa cultura em nós, em cada um de nós, ou essa faísca de fascismo, etc., né? Mas como que a gente consegue até mudar esses valores para fora, né? O que eu posso fazer enquanto cidadã? Então, mas aí é que entra a questão do corpo. Aí é que entra a questão do corpo, né? Como você tem acesso ao seu próprio corpo? Como você maneja o seu próprio corpo? Como você faz o que faz? Como você é como é? E como você acompanha o seu processo de gerar corpo continuamente. Essa é a questão lá atrás, né? Que a Fernanda me perguntou no início da minha história com o Guattari, né? O meu encontro com o Guattari. Então, tem aquela ideia que o Guattari coloca e traz, que era que o corpo se autoproduz continuamente dentro dos ambientes. Então, que o corpo produz ambiente e a si mesmo continuamente, os corpos. Isso é da própria autopoiese, da própria questão da autopoiese dos corpos. Então, como é que você tem uma educação e uma possibilidade de acessar essa produção de corpo? Porque a gente tem uma captura da imagem que é tão violenta que as pessoas não suportam acessar o próprio corpo, nem tem recursos. Então, as pessoas vão malhar, elas vão otimizar aquele corpo, vão tornar aquele corpo legal, aquele corpo bonito, vão lustrar aquele corpo, vão manicurar aquele corpo, vão depilar aquele corpo, vão bombar aquele corpo. Mas são efeitos narcísicos, de inclusão do corpo, porque existe toda uma história narcísica em relação ao corpo, de você ter um corpo que te dê prestígio, na verdade, através do corpo. Ter prestígio através do corpo. Como é que você capta o mundo? É através de si. É com a sua forma corporal que você capta e recorta o mundo e age sobre o mundo. Então, você tem que saber como você faz o que faz. O que você está fazendo? O que nós estamos fazendo aqui, cada um no seu quadradinho? Com que cara eu estou olhando? Com que corpo eu estou me colocando? Como eu estou querendo ser ouvido? Como eu estou querendo me proteger da crítica? Como eu estou querendo me sobrepor? Como eu estou querendo que me reconheçam? Tudo isso é corpo. Tudo isso são pequenas ações, né, Regina? Peraí, pequenas ações do corpo sobre si.
Então, o corpo não é movimento no espaço. Isso é secundário. Aquilo que um corpo faz é segurar a si próprio, modelar a si próprio através de micromovimentos, e você tem que ter acesso a isso. Senão você vai se idealizar continuamente. Eu não, eu sou legal. Os outros é que são, eu não. Aliás, só queria fazer um adendo. Sobre a condição de trabalho hoje, as pessoas questionam muito assim, por que é escravo? Por que é trabalho escravo? Não entendem que pensa naquela escravidão de séculos atrás. Não entendem que essa exploração do capitalismo, do mercado, do salário miserável, do trabalho absurdo, é uma exploração. Eu vi outro dia uma matéria, diz o seguinte, hoje a gente trabalha muito mais do que na Idade Média, no período da Idade Média. Então, mesmo agora com a pandemia, a sobrecarga de trabalho, então você não tem hora, né? Você tem a luz, o computador, e você trabalha, emenda os horários, não há limites, né? Então, tudo isso é uma exploração de si. Como você se rebela contra essas amarras e esses valores, né? Então, como você se maneja, né? Como você se maneja? É muito difícil, claro que é muito difícil, que a gente está dentro esbarrando o tempo inteiro em coisas que a gente não sabe fazer, que a gente não vai saber dar conta, que a gente não vai resolver. Deus me livre se eu tiver que parar no hospital, Deus me livre se eu for contaminada, o que vai acontecer? E daí para diante, Mas como é que a gente tem acesso àquilo que a gente está fazendo? E como a gente sabe, como a gente pode saber como faz o que faz, e como a gente pode ter uma certa autonomia, e é isso que vai permitir que a gente vá fazendo. Eu não sei onde vai dar, essa simplificação da vida, por exemplo, né? Eu acho que a gente conseguiu uma simplificação da vida extraordinária, nós, classe média, tudo nós, classe média, né? Mas eu acho uma coisa muito interessante isso, essa autonomização que a gente está conseguindo de fazer as coisas. Eu acho uma coisa interessante. O PT só voltará ao governo mediante um cálculo matemático que inclui a necessidade de contar com o voto das mesmas pessoas que na eleição passada votaram no Bolsonaro. E não há mais tempo para uma mudança de mentalidade. Ou seja, o protofascismo continuará por um longo tempo ainda. Então, a questão se repõe novamente. Como conviver com esse flerte fascista que se espraia por toda a sociedade e que não será equacionado no momento em que o PT tomar posse, subir a rampa. O fascismo não vai descer a rampa no momento em que o PT subir a rampa. A questão não é o PT subir a rampa, é o fascismo descer a rampa. Ele não vai descer, inclusive ele vai estar... Para subirmos a rampa, precisamos matematicamente dos votos do tio do churrasco, da avó do WhatsApp. Nós precisamos desse voto. E esse voto pode vir para nós sem que haja um turnaround de mentalidade. Porque as pessoas também estariam dispostas a votar em nós. Eu acho que o Genuíno comentou sobre isso, ele dizendo que a luta política ela é constante, ela não tem um fim, né? O mundo democrático é uma constante. Eu queria fazer um comentário, Regina, aqui na nossa conversa surgiu um conceito da conversa mesmo, pelo que eu entendi, que eu achei muito boa, assim, porque tem muita... Nós já fizemos vídeos sobre isso no canal, já conversamos sobre isso com outras pessoas, eu já vi nas redes sociais pessoas tentando definir que fascismo é esse que nós vivemos aqui no Brasil hoje, né? O conceito surgiu aqui nessa conversa, é um fascismo de corpo mole, porque a gente tem a ideia do fascismo de corpo duro, né? Aqui no Brasil é o fascismo de corpo mole. É o fascismo da impotência. E com relação à questão espacial, Regina, nem eu acho que a gente vai discutir aqui, mas quando a gente fala de espacialidade, a gente está falando de produção de posição, é junto. Então, quando você fala... Então assim, compreender a sua posição é ao mesmo tempo que orientar-se espacialmente, como que eu estou nestas relações. E essa é uma questão espacial que implica subjetividade, né?
Que eu acho que aí é uma coisa interessante, assim, que junta o sistema nervoso autônomo com o sistema nervoso somático, que é esse que organiza a posição, né? Que é onde eu acho que entra a contribuição do Gaiarsa, assim, fundamental, né? Eu acho que esse fascismo que a gente tem aqui no Brasil é o fascismo daquele que acha que tem o privilégio, o direito de ser servido, porque ele é descendente do rei, ele é quem isso, é quem aquilo outro, né? Então, ele é branco antes de mais nada. sim. E a nossa classe média também forma opinião. Aí, muitas vezes, o pobre na comunidade quer ser servido pela mãe, quer ser servido pelo pai, as pessoas se orgulham de falar assim, não, faço tudo para o meu filho, e etc e tal, né? O corpo que essas pessoas procuram dentro da academia é um corpo livre, é um corpo poderoso, é um corpo saudável, né? E vira um discurso de poder fora de contexto, né? Quando as pessoas tomam um monte de vitamina, fazem altos enxertos para parecer aquele cara super poderoso, super forte, aquela mulher com super quadril, super seio, etc e tal, né? Chega nesse lugar assim da caricatura. Mas esse corpo é natural no capoeirista, esse corpo é natural no pescador, esse corpo é natural no camponês, que faz arroz orgânico. É, o corpo vivido, né? A diferença entre o corpo manicurado e o corpo vivido, né? Exato, exato. Só que aí esse corpo, o corpo natural, ele volta pelo mercado, por causa do Instagram, nessa coisa deformada, Caricaturada. Exatamente. O que a gente tem que tomar cuidado, eu acho, só aqui, é que, digamos, quando eu fazia moda no Rio, né, em 2013, 2012, o pessoal sempre falava assim, não, isso é roupa para periguete, não, isso é roupa de periguete. E a indústria de moda do Rio vive de roupa para periguete. E eu sempre falava assim para as pessoas, não, gente, periguete também é gente. Vamos tratar a periguete que nem gente. Porque é uma questão assim, a gente bate na periguete, depois a gente quer vender para a periguete. Aí a periguete está na mídia, a periguete canta, né, a periguete super sexy, etc e tal. E assim, eu acho que tem espaço para tudo. Que é uma fala que eu vi uma vez de uma mulher trans, né, Vicenta Perrota, que é uma mulher trans que, desculpa, ela parece um homem. Assim, ela não é montada. E ela é uma mulher trans e ela fala assim, tudo bem para as mulheres que querem se montar, para as mulheres trans que querem botar peito, botar quadril, mas por que elas estão botando peito, botando quadril, botando isso tudo? Para se prostituir ou porque elas só querem isso? Então, assim, tem todo um espectro de estar e de ser, e isso daí a gente só vai lidar direito com a subjetividade, que está lá no barraco do genuíno. E é sempre o corpo da mulher que está em questão, né? Quando você fala da piriguete, eu pensei nisso. É sempre o corpo da mulher que está em questão, né? Sempre. Sim, sim. Tem o corpo vendido pelo mercado, mas tem o corpo vivido, né? O corpo que se faz com a vida que se leva, né? Com a vida que se faz. Esse é o corpo vivido. Sim, chapa, por exemplo, os carregadores, o pessoal que trabalha nos portos carregando as coisas. Eu já trabalhei de chapa, já carreguei carregamento de refrigerante, saco de coisa nas férias, para ganhar uma grana. 5 pessoas carregam 17 toneladas por dia. 17 toneladas, 5 homens. Você fica saradão. Você fica saradão. Vai ver os caras lá que eu trabalhava junto com eles. Tudo sexy, tudo gato. Mas aí o cara não tem direito de pensar, não tem direito de ter uma opinião inteligente, porque ele não vai usar as palavras da academia. Não vai falar que nem um filhinho de papai que sabe usar todas as palavras bonitinhas da esquerda. Apolo, eu tive um amigo cineasta e que ele também já trabalhou muito de estivador, porque ele falava assim, eu só vendo meu corpo, o meu pensamento é meu, então meu corpo eu topo vender. É um outro jeito de ver isso. Né? Eu acho que são sempre usos. Né? Assim, ele não estava afim de vender o pensamento dele, que ele achava que o pensamento era caro demais. O pensamento ele usava para fazer filme. E por falar em filme, e Renata falando, eu quero falar para o nosso público que a Regina Favre fez um documentário que se chama Memórias do Ácido. Memória do Ácido, inspirado no documentarista que você está pesquisando, Renata. Inspirada no Coutinho. Olha! Não. Uhum. Inspirada, né? Foi uma inspiração, Coutinho. Mais ou menos. Não, o que na verdade eu quis fazer foi, quando eu encontrei com esse personagem que desejava
contar a história dele para mim, eu disse, é uma ocasião em que eu posso, eu sempre vou buscando isso, mostrar como se faz uma conversa da clínica dentro de um documentário, que justamente eu achava que o Coutinho é um cara que pergunta de uma maneira muito distante, muito objetiva. Mas como você cria um diálogo vincular com alguém e que isso é possível de ser gravado. Então, essa entrevista foi uma conversa, não uma entrevista. Foi uma conversa sobre alguém que passou pela experiência do ácido nos anos 70, fortemente. Um artista contracultural e tal, que entre prisões e internações foram 30, entre prisões e internações. Então, alguém que contou uma história muito interessante do ano de 72, 73, o que acontecia no Brasil naquele momento. Alguém que esteve em Arembepe, alguém que fez a Rio Bahia, alguém que morou na Pompeia, alguém que esteve em todos esses lugares onde a contracultura forte estava despontando em plena ditadura. Então, eu quis conversar com alguém que pudesse me contar isso. Então, a gente conversou 24 horas. Eu fiz 5 conversas e editei 5 conversas, deu um longa. Isso foi possível. Onde é que a gente acha? Onde é que o nosso público do Barraco acha? Eu estou pondo no Vimeo e vou divulgar de novo isso para as pessoas assistirem e depois fazer uma boa roda de conversa. São as duas coisas. Eu vou fazer uma roda de conversa do meu livro, que, aliás, por favor, leiam, porque realmente é uma história do Brasil. Isso daqui é a história do Brasil nos anos da ditadura. E é um processo de colonização dos corpos e dos modos de pensar corpo, que aconteceu no Brasil nos anos da ditadura. Como essas maneiras de cuidar do corpo e das psicoterapias corporais e a corporificação no Brasil foi fundamental na colonização do desejo brasileiro e na submissão do Brasil politicamente a esse poder hegemônico americano. Então, tudo isso está no meio desse livro. Então, comprem e leiam, porque logo eu vou fazer também uma roda de conversa sobre esse livro. E eu não sei se eu concordo ou discordo, eu não tenho uma opinião ainda muito clara a respeito de o intelectual talvez deixar de ser tão pedante, tão arrogante, tão intelectual para dialogar com esse pessoal, sendo que eu acho que, às vezes, o movimento é contrário, né? Eu acho que tem um discurso que chega melhor para eles, que não é o discurso intelectual, e aí tem toda uma estrutura que potencializa isso, para que o intelectual seja até visto como pedante. Eu conheço muitos intelectuais que são pessoas humildes, que têm essa disposição de ir nas periferias e dialogar com essas pessoas, e às vezes ele é rechaçado, porque já vem o estigma de que o intelectual é uma pessoa chata, é uma pessoa amassante, é uma pessoa prolixa, é uma pessoa pedante, e blá, blá, blá. Então, era mais essas questões que, sei lá, a gente deu um passadão geral e eu só estou repetindo aqui, né? O Edgar Morin fala que com fanático não tem conversa, o que tem é resistência. E eu estou começando a achar, mesmo com certas pessoas, eu acho que não tem conversa mais, não tem entrada. Elas estão lutando contra o demônio, gente. O Olavo de Carvalho falou na página dele que a Marina Abramovic era uma artista demoníaca, serva do capeta, de Satanás. Como que você continua uma conversa com uma pessoa? Essa hora encerra a conversa, você apenas dá limite, não encerra a conversa. Eu realmente não... A Regina falou que ela nunca atendeu um evangélico. É um experimento social que a gente propõe aí, Regina. Procurar um perdido no mundo. Se você quiser mandar um evangélico para mim, eu vou ficar muito, muito contente. Mas você tem que dar uma boa bolsa, Regina, em tempos de pandemia. Sim, mas Jesus salva. Jesus salva, tá tudo salvo. Mas eu realmente não tenho a menor ideia do que se passa na cabeça de um evangélico, na comunidade. O Alessio falou do Paulo Gustavo, que está internado e tal.
numa situação crítica, um pastor evangélico de Alagoas vai ser processado pela família do Paulo Gustavo, do marido do Paulo Gustavo, porque ele primeiro questionou o pedido de oração que os artistas têm feito para o Paulo Gustavo. E ele falou que ia orar para o Paulo Gustavo morrer, porque o Paulo Gustavo é um apóstolo do demônio, é um defensor das causas demoníacas que a Globo defende, todo esse papo maluco que às vezes a gente ouve da boca dos evangélicos. E aí é uma questão para mim, assim, como a gente entra em contato com essas pessoas, como a gente dialoga com essas pessoas, como a gente desconstrói esses corpos tão rígidos, como a gente reconstrói. Mas eu acho que a gente não está nesse lugar de acessar, reconstruir, desconstruir, salvar. A gente tem uma ideia de que se a gente vai se aproximar do diferente, é para mudar essas pessoas. Eu acho que, na verdade, a gente precisa aguentar ver como são as coisas. Porque a gente está num momento que a gente não falou ainda, que a gente está isolado. Que a gente está podendo apenas se comunicar dessa maneira que a gente está se comunicando. Ninguém está saindo de casa. Desculpa, só para não gerar uma má interpretação. Eu digo isso da perspectiva de um intelectual, e se for para esse lugar, ele vai ser demonizado. O artista vai ser demonizado. Mas eu nem sei se ele vai. Eu acho que a gente tem que ver que a gente não está nem tendo acesso aos lugares. A gente está falando como se a gente estivesse num tempo, viu, Cris? Como se a gente estivesse num tempo que a gente fosse nos lugares. A gente não vai em lugar nenhum mais. Está acontecendo uma outra coisa. Está acontecendo uma outra coisa. Eu não sei onde a gente está. Mas eu acho incrível que a gente esteja falando aqui. O que a gente vai fazer, o que a gente está fazendo? A gente não vai salvar ninguém. Nós estamos fazendo barraco filosófico, que está crescendo muito. Então, a gente está fazendo barraco filosófico, eu faço as minhas redes, um monte de gente. A gente está fazendo novas povoações. Criamos a escola, agora tem a Escola da Tenda para cursos online, videoaulas, para trabalhar o legado do Gaiarsa e outros estudos sobre corpo. Visitem a Escola da Tenda. Isso, a gente está fazendo uma outra coisa. Uma outra coisa, que não é temporário, é uma outra coisa que a gente está fazendo. A gente ainda está falando muito como se a gente estivesse fazendo aquilo lá. E que a gente fosse voltar para aquilo lá. Eu acho que está difícil a gente saber que a gente já está deslocado, que a gente já está em outro lugar. Você está querendo dizer que o futuro não é um retorno? É isso que você está dizendo? Não é nem o futuro, a gente já está em outro lugar. Sim, não tem retorno para o que foi. Não, lógico que não tem retorno. Lógico que não tem retorno. Eu acho que há algum tempo a gente não está nem na era da pós-modernidade, mas acho que é outra era em que não cabe nem a palavra modernidade. Eu acho que a gente precisa começar a olhar que a gente não sabe onde a gente está, e que está morrendo 3.000 e não sei quantas pessoas, 4.000 não sei quantas pessoas por dia. A gente está nesse lugar. Então é isso que a gente tem que olhar. E que a vida está muito preciosa. Muito significativo. E que a vida está se dando, sobretudo no virtual. E que isso é uma potência. E que está levando a gente para lugares que a gente não sabe quais são. Mas que, com certeza, a gente está produzindo alguma coisa que a gente não sabe o que é. E aí volta para aquilo que você falou, como que a gente lida com a nossa impotência, né? Porque nesse momento de não saber para onde que a gente vai, a gente tem que ter coragem de não colar em verdades anteriores, né? Para a gente poder dar esse salto, porque senão a gente vai voltando para categorias, e aí eu acho até essa mesmo do evangélico, sabe? Tem muitos evangélicos, né? Tem muitas formas de lidar com isso, tem muitas formas, tipo, né, a pessoa que está ali na academia, né, de repente ela tem que ter um estoicismo para construir aquele corpo,
né, que se num primeiro momento é pautado por um modelo externo, de repente aquilo ali pode dar força para a pessoa para ela despertar uma autonomia e falar assim, não, o meu corpo que eu quero construir é outro, ir para um outro caminho. Então, né, eu acho que, assim, que a gente tem que tentar, né, eu adorei isso que você falou, de como que a gente lida com a nossa impotência. Acho que para mim vai ser um grande, sabe, mapeador de pensamento. Isso é o principal, porque a gente está num momento em que a gente tem que saber muito claramente que a gente está perto da impotência, mas, ao mesmo tempo, cada dia e cada momento é muito precioso. E que, se a gente souber fazer bem feito aquilo que nos cabe fazer, a gente está fazendo um outro movimento. Mas, gente, vocês que estão comigo, né, nesse tempo todo, até lá no grupo do Gaiarsa, quando eu comecei a fazer formação nas terapias neo-haitianas, há 200 anos atrás, tinha 20 e pouquinhos anos, era um curso de 3 anos, a Regina fazia parte do grupo de professores, e foi a única pessoa lá, nesse curso, que lembrou que havia um Gaiarsa e colocou o Gaiarsa nessa história das corporais no Brasil. E nessa época eu já estava vinculado ao Gaiarsa, começando um vínculo importante com ele, que já estava no mestrado, inclusive, que depois determinou a minha vida toda, né? E os anos se passaram, e eu quando, em algum momento, já depois de velha, quando eu urgiu voltar para a análise, né, quando o bicho pegou, quem eu fui buscar foi a Regina, e foi muito bom, foram 10 anos de análise, e ainda continua, que agora na pandemia deu uma fraquejada, mas são 10 anos de análise, e eu sempre muito gaiarciana, do meu jeito, filosófico, não reproduzindo o Gaiarsa, mas fazendo a minha, quem está comigo sabe, né, que é do meu jeito, e a Regina tendo uma referência tão dela, assim, de outras coisas, sempre respeitou a minha própria pesquisa, nunca tentou atropelar o meu modo de entender essa questão do corpo e comportamento, que são convicções mesmo muito fundamentadas, e as dela também. E então eu queria dizer isso, né, que o quanto que foi importante, e inclusive a Regina foi uma das pessoas que me deu um empurrãozinho no sentido, quando é que você vai assumir isso para valer? Quando é que você vai... É você que tem que fazer isso, né? Então, assim, estou dizendo isso para dizer, assim, o quanto que, mesmo a Regina tendo toda essa consistência nas fundamentações dela, ela me respeitou enquanto outro com as minhas próprias convicções e consistências. E permitiu que eu fizesse meu caminho, permitiu não, favoreceu, né, como analista, que eu me encontrasse nesse meu lugar singular, né. Então, foi uma relação muito, e eu agradeço muito, Regina, que tenha sido você a minha analista depois do Gaiarsa. Fico muito feliz, fico muito feliz mesmo. Feliz mesmo. Então, tá bem, eu acho que deu, né, gente, 2 horas, né? Deu. Mas, então, eu acho que ficar ligado nessa coisa do corpo mole. Muito bom, fascismo do corpo mole. Eu vou colocar como título, Regina Favre, o fascismo do corpo mole. Muito bom. Regina, eu quero te agradecer demais por ter vindo aqui. O barraco está aberto, o barraco a gente pode vir quantas vezes quiser para o barraco. Tá bom. O que tiver acontecendo na tua vida, se você quiser trazer essa discussão para o barraco está crescendo, o canal está crescendo. Sim, eu estou acompanhando. A gente está curtindo muito fazer isso. Também a audiência da Rádio Madalena está crescendo muito. A Madalena muito legal. Muito legal a Rádio Madalena, a gente é muito feliz de estar lá também. Nós, barraqueiros, estamos ficando cada vez mais vinculados, comprometidos. Então, veja que são redes, né? São redes. Nesse momento, a gente está muito atento à questão da produção da rede. Mas, ao produzir rede, não desencarnar. É muito importante a gente saber que a gente está em rede, que a gente está num campo virtual, que a gente está na internet, que a gente está no rádio, que a gente está na escrita, que a gente está nos lugares, mas que isso é um corpo que faz. E não se idealizar. Não ceder à bobeira da idealização. Não se idealizar. O nosso momento é estar nessa camada do virtual. Veja, eu tenho trabalhado muito com essa ideia de que é como naquele momento tremendo em que aquele meteorito bateu na Terra, levantou aquele poeirão e morreram os dinossauros. Nós estamos naquela hora. Então, quem consegue gerar
uma adaptação no sentido darwinista, melhor possível, sobrevive. Quem não conseguir gerar adaptação vai ficar para trás, vai cair. E adaptação é corpo, e não é corpo isso, é corpo. Como faz um corpo para gerar novas conexões, desorganizar modos antigos e gerar novos modos de conexão? Porque os corpos só existem em rede, isso não é nenhuma novidade. Agora, nós estamos em redes virtuais. Os corpos vivem em ecologias. Precisa lembrar, nós estamos gerando novas ecologias. Esse é o assunto. Isso é que importa. Tá? Se liguem. Tá bem. Regina, Valeu, muito obrigado. feliz de você vir aqui. Volte sempre. Você é sempre convidada para o nosso Barraco E me Filosófico. chame quando quiser que eu volto. Tá. Tchau, gente. Tchau, gente. Beleza. Tchau, Regina. Obrigado. Valeu, obrigado, Regina. Valeu. Obrigada. E Escola da Tenda, procurem Escola da Tenda. Deem uma olhada na escoladatenda.com. Beleza. Tá bem. Valeu, Beijo. gente. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Obrigado. Barraco Filosófico.